aqui, né? Ok? Tá? Olha, sem o parênteses, ó, aqui, tá para ficar igual como estava em cima, né? Tinha que ter a vírgula, né? Eu tinha esquecido a vírgula, tá? Tá bom? Ó, x é mais igual a y, qualquer que seja y, vai ter z. Aí ficava tudo igual, ó. De fato, fica tudo igual, né? Tira a parênteses daqui, tira o parênteses daqui. De fato, está o mesmo enunciado. Isso aí é que está a ambiguidade. Então, eu preciso de fato do parênteses. E aqui, eu preciso também do parênteses. Aí, essa ambiguidade se resolve quando eu escrevo a frase de uma outra maneira. E aqui, também, eu não precisarei do parênteses se eu escrever o enunciado de H2 da seguinte forma: x é maior que ou igual a y, x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y inteiro, para algum x natural. Você observa que aqui eu não preciso de parênteses, está bem claro o que eu quero expressar. Olha a frase: x é maior ou igual a y, qualquer que seja y inteiro, para algum x natural. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Tá certo? Porque isso aqui está dizendo que existe um número natural. Em outras palavras, o que isso está dizendo? Está dizendo que existe um número natural que é maior que ou igual a qualquer inteiro. Isso é falso, tá certo? Isso é falso. E a de cima está dizendo o quê? Está dizendo que para todo número inteiro existe um natural que é maior que ou igual a ele. Isso é verdadeiro, tá? Sim, isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro, isso é falso. Tá certo? E a H2 é a seguinte maneira alternativa de escrever a H2, que a H2 é essa daqui, ó. Cadê? Existe x natural, tal que Rx, é a proposição. Rx para algum x, o quê? Natural. Tá contando o tempo aí? Tá bom? Entendido? Entendido? Então, cuidado, não é simplesmente você fazer uma substituição que você vai encerrar a proposição. Não, porque senão você pode introduzir uma ambiguidade. Que eu disse, ó. Daqui a H1 e a H2, se você tirar o parênteses e não focar nas cores, é o mesmo enunciado. Aí fica ambíguo. E essa ambiguidade se resolve com a colocação de um parênteses, que esteticamente é feio na linguagem escrita. Tá? Pode ser muito bom na matemática, né? E como é que eu resolvo essa ambiguidade? Reescrevendo a proposição. Por isso que há as alternativas. Mas reparem que as duas proposições envolvem os dois quantificadores. Tá certo? Os dois quantificadores. Entendido? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Um exemplo envolvendo esse conjunto, tá? Quando eu escrevo assim, ó, esta proposição, ó, proposição P, existe tá? E agora eu quero o próximo passo, entendido como se constrói uma proposição envolvendo os dois quantificadores e resolvendo qualquer ambiguidade, desde que não seja ambígua, tá?
desde que não seja ambígua, como eu nego? Como eu nego? Tá? Como eu nego? Vamos ver aqui, ó. Pega essa proposição aqui, ó. Pega essa proposição aqui. Tá? Vamos vê-la assim, tá certo? Vamos colocá-la dessa maneira. Vou enunciar: existe x natural tal que 2x mais y é igual a 1, qualquer que seja y inteiro. Qualquer que seja y inteiro, tá? Primeiro, está ambíguo, pelo que eu acabei de falar, tá? Onde é que está o parênteses? O parênteses está aqui, ou o parênteses está daqui para cá? Preciso colocar um parênteses aqui, tá? Se a P for essa, ó, tá? Dado o y inteiro, existe x natural tal que x mais 2y é igual a 1, se for aqui, onde é que está o parênteses? Se eu quero, com esse enunciado, dizer isso, tá? Onde é que deve estar colocado o parênteses? Do existe até onde? Até aqui. Então, esta é a proposição. Existe x natural, está aqui mais 2x mais y igual a 1, qualquer que seja y inteiro. Que reescrita dessa forma não precisa do parênteses, tá? Dado y inteiro, ou seja, para todo y inteiro, ou para cada... Se eu for escrever todas as possibilidades aqui, eu vou encerrar a aula escrevendo frases, né? Tá? O que quer dizer isso? Para cada y inteiro, existe x natural, tal que x mais 2y é igual a 1. Tá entendendo? Agora, nega essa proposição. Mas na hora de negar, você nega olhando para cima fica mais fácil, tá? Porque você vai negar a proposição. Isso aqui é como se fosse que é y, qualquer que seja y inteiro. Isso aqui é uma proposição, que y, qualquer que seja y inteiro. Tá certo? Isso aqui é como se fosse uma proposição, ó. Uma família de proposições. Que família de proposições, família? Uma família QY, ou seja, QY qualquer que seja Y inteiro. Qual é a negação desta proposição? Qual é? Não QY qualquer que seja... Não, deixa eu ver. Existe Y inteiro, tá? Negação. Falei errado. Qual é a negação disso? Qual é? Existe y inteiro, existe y inteiro, tal que existe e tal que não que y. Aí qual é a negação da que y? Qual é? 2x mais y é diferente de 1, qualquer que seja x natural. Qualquer que seja x natural. Entendido? A negação desta proposição, ó, qual é a proposição? Dado y em z, existe x natural,
tal que x mais 2y é igual a 1. Qual é? O dado é o quantificador universal. Então, qual é a negação disso? Qual é? Existe y em z, tal que isso aqui é falso. Qual é a tal que não? Isso aqui é falso não, desculpa, eu estou negando. Negar não é provar que é falso, tá? Me expressei mal, tá? Negar é afirmar o contrário. Qual é a negação? Qual é? Qual é a negação? Existe y em z, tal que não isso. O que é não isso? 2x mais y é diferente de 1, qualquer que seja x natural. Vocês entenderam? É só você, basta você montar, você precisa montar um esquema geral. Tá? Qual é o esquema geral? Qual é o esquema geral? O esquema geral é assim, ó. Tá? Você montar esse esqueminha aqui, ó, que eu vou colocar, você não erra. Tá? Qual é o esquema? Você tem uma família de proposições, tá? Sejam a família de proposições uma família ó, PXY com XY pertencentes a UV, a U cartesiano V, uma família de proposições. Então, U e V, tá, são conjuntos universos, de forma que o cartesiano V é o universo cartesiano, família de proposições, uma família de proposições, e uma família de proposições, A contido em U e B contido em V. Então, quando eu tenho isso, eu tem-se então as famílias. Tem-se as famílias. Conclusão. Daí tem-se as seguintes famílias de proposições. Você tem 4 famílias de proposições. Quais são? Quais são elas? Eu vou botar uma família QX, tá certo? Existe X em A, tal que PXY. Família, existe X em A, tal que PXY. Família QX, família RY, tá certo? RY, que eu vou botar aqui, RY, pode ser, tá? Existe Y em B, vou mudar a ordem, tal que PXY. Isso aqui ainda não encerra uma proposição, isso aqui ainda é uma família de proposições. Outra família, SX, qual é? PXY, qualquer que seja, qualquer junto, tá? Qualquer que seja X em A. E tem uma outra família. Qual é? Família chamada TY. PXY, qualquer que
seja o quê? Y em B. Tá bom? Então você tem aqui, ó, vou só gerar duas aqui. Ó, nessa daqui, ó, essa daqui, ó, você tem a seguinte proposição H1. H1 qual é? Existe X, QX, qualquer que seja X, pertencente aqui. Onde é que está o X? Ó? Eu posso pegar R1, que é a proposição. Ó. QX, eu vou botar aqui, QX, qualquer que seja, X aonde? Desculpe. Isso aqui não é QX, isso aqui é o quê? QY. Eu troquei, não foi? Eu troquei tudo. Hã? Só na segunda linha, eu sou o símbolo de contínuo mesmo símbolo de... Ah, sim, desculpa. Perdão. A contido em O. Então deixa eu corrigir o que eu escrevi errado. Isso aqui é uma família o quê? Hã? QY. Isso aqui é uma família o quê? RX. Eu troquei, tá? Isso aqui é o quê? SY. Isso aqui é o quê? TX. Tá bom? Resolvido. Então, aqui é QY. Então, é QY. Perdão, QY. Qualquer que seja o quê? Y onde? Em B, por exemplo. B subconjunto de V, QY, qualquer que seja Y em B. Então, qual é a negação de H1? Ó? Qual é a negação de H1? Qual é a negação de H1? Vocês vão entender aqui, ó, a negação de H1. Qual é a negação de H1? Qual é? Existe Y em B. Existe Y em B, tal que não que Y. Não que Y. Agora vamos escrever aqui a H1 de forma que eu não precise de parênteses e não tenha ambiguidade. Tá certo? Porque se eu simplesmente substituir QY, vai ficar existe X em A, tal que P de XY, qualquer que seja Y pertencente a B. Tá certo? Isso pode ser ambíguo, tá? Então a melhor forma de escrever qual é? É dado Y, né? Dado Y. QY, qualquer que seja Y em B. Seja o que? Y em B. Então, qual é é dado Y em B, QY. Mas qual é QY? Qual é? Existe X em A. Existe X em A, tal que P, XY. Aí agora, tá? Negue, mas negue olhando para cá. Se você negar olhando para cá, tá aqui, ó. Existe Y em B, tal que menos QY. Vou colocar o menos QY de azul para ficar bem claro. Ok? Menos QY. Aí fica fácil, ó. Porque a negação de H1, quem é? Qual é, hein? É existe
y em B